Amós, o Senhor rugirá de Sião. Essa é uma frase que aparece ali no começo do livro e é assim que eu intitulei as aulas desse profeta. Deus rugindo desde Sião ou desde Jerusalém. A mesma metáfora que a gente viu sendo usada no final de Joel, aquele link entre os dois livros, né, que a gente já falou algumas vezes. A gente vai então estudar o livro seguinte, o livro de Amós agora. Nossa aula está estruturada em 3 partes, ou 4 partes na verdade. Contexto histórico e geográfico do profeta. Falaremos de Amós, o profeta, e também de Amós, o livro. E também vamos ter ali uma última parte focando na mensagem de Amós, capítulo 1 e parte do capítulo 2. E aí é uma foto daquela estátua de pedra-sabão, dessa vez do profeta Amós, feita pelo Aleijadinho que está lá em Congonhas, Minas Gerais. Né? A arte brasileira aí também sendo representada aqui no nosso curso. Vamos então para o nosso primeiro item, né? Vamos tentar situar o profeta no seu tempo e no seu espaço. Verso 1 do capítulo 1 diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel, e isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, eu não vou falar tanto desse terremoto aqui, mas existe bastante precisão no registro arqueológico para identificar esse grande terremoto que o texto fala, né? Isso acontece durante o reinado do rei Jeroboão II. Quem é Amós? Bom, vamos começar pelo nome. O nome dele significa simplesmente protegido. Esse é o significado do nome Amós. Ele é um profeta em Israel, ele está pregando em Israel, que nós vimos. E isso acontece no 8º século a.C., na época de Jeroboão II. O texto bíblico fala que ele é natural de Tecoa. Se você quiser visitar Tecoa hoje em Israel, você está lá descendo uma rodovia que fica ao sul ali de Belém, aí você vê uma plaquinha como essa daqui, que eu vi há um tempo atrás, Tecoa. Então não deve ter absolutamente nada da família de Amós lá, depois de tanto tempo, mas eu achei engraçado e digno de ser tirado uma foto dessa placa aí. Teve uma outra ocasião que eu dirigindo por Israel, eu vi a placa Endor, que é onde Saul vai conversar com a necromante, para invocar o espírito de Samuel, né? Aí eu pensei, vou ficar longe dessa residência ali. Muito bem, vamos aqui para a definição de quem é o nosso profeta. Aqui, só para ilustrar para vocês aquilo que eu estava falando sobre a cidade de Tecoa, aqui está Belém, aqui está Jerusalém. Você pega essa rodovia, chega até Belém e descendo essa pista você chega em Tecoa. O nosso profeta Amós é natural de Tecoa. O texto diz que ele é um dos pastores de Tecoa. E isso pode dar uma ideia um pouquinho assim de, poxa, um homem humilde, alguém do campo, está trabalhando, mas eu quero sugerir algo aqui que vai em uma direção oposta disso que geralmente é pensado sobre Amós. O termo hebraico utilizado para descrever esses pastores de Tecoa é a palavra hebraica noked. E essa palavra só é usada 2 vezes na Bíblia, uma aqui em Amós e outra para descrever um rei do território de Moabe, o rei Mesha, ou Messa, como aparece na nossa Bíblia. Mesha é o nome dele em hebraico ou em moabita. Esses 2 são os noked. E quando a Bíblia fala de Mesha, fala que ele tinha muito gado. Então, o motivo pelo qual Amós é mencionado com o mesmo termo que esse rei de Moabe que tinha muito gado, pode não ser coincidência, pode ser uma indicação de que Amós era assim, um homem de grande posse. Existe uma outra palavra para... Outras versões aqui vão usar inclusive boiadeiro, né? Mas tem uma palavra para boiadeiro em hebraico, boker, e essa daqui não é a mesma palavra. Então, e Amós vai usar essa outra palavra para boiadeiro em outra parte do livro. O fato é que a gente tem aqui provavelmente um homem de grandes posses do sul, que agora vai começar
a pregar contra o reino do norte. Outra característica que a gente tem de Amós é que ele fala: eu não sou profeta nem filho de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros, lá em Amós 7,14, e essa aqui era a palavra de boiadeiro que eu mencionei. O que a gente tem dessa... ele é um profeta, não tem como negar. Ele recebe visões, ele recebe oráculos de Deus, ele tem um livro na Bíblia como entre os profetas menores. Como é que ele fala agora que ele não é um profeta, nem filho de profeta? A forma como eu interpreto essa frase, e eu não estou sozinho, eu estou aqui ecoando o que outros acadêmicos dizem, é que Amós não queria ser considerado um profeta naqueles termos que o povo de Israel conhecia, aqueles que faziam do trabalho de profeta uma profissão para ganhar ganho desonesto. E nessa época de Amós, é a mesma época de Miqueias. E na nossa aula sobre Miqueias, nós vamos falar de profetas, falsos profetas naquela época, que profetizavam por dinheiro, profetizavam mentiras, simplesmente para continuar com a profissão deles em dia, né? Então Amós está dizendo: eu não sou profeta nem filho de profeta, não como esses profetas aí. Então eu estava trabalhando com a minha vida simples lá, focado, Deus me chamou para dar essa mensagem para vocês. E qual é o foco dele? Bom, a gente já falou que o foco é o norte, né? Então ele sai do sul, ele sai de Tecoa, vai para o norte, e ele tem uma ênfase nos locais religiosos, nos centros religiosos do Reino do Norte em Israel, como Betel, Dan, Gilgal e Berseba. E também a opulenta cidade de Samaria, que é a capital de Israel. Nas nossas aulas de Oséias, nós falamos bastante sobre Betel, né, que em Oséias é chamado de Bet Aven, e a gente falou da ênfase de como Oséias, e Deus está ali usando Oséias para anunciar o pecado que é cometido lá, né? E aqui a gente usou essa mesma foto na ocasião para falar do local sagrado de Betel, comparando com o de Dan. Esse daqui nós estudamos, que fica lá no norte de Israel, em Dan, onde ficava o bezerro de ouro, assim também como em Betel. Esses dois locais foram estabelecidos pelo rei Jeroboão I, com os bezerros de ouro em cada um deles. Vamos ler essa passagem, Amós capítulo 7, versos 10 a 15. Tem um incidente que ilustra muito bem essa preocupação do profeta Amós, do sul, indo para Israel, pregar contra esses centros religiosos. Então, no capítulo 7, verso 10, você encontra aqui uma cena. O Amós está tendo aqui as suas visões e está profetizando lá em Betel, e aí diz: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, filho de Israel. Esse é outro Jeroboão, esse aqui é o Jeroboão I. Esse daqui do livro de Oséias é o Jeroboão II, do 8º século, da época de Amós. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Aquela mesma mensagem de Oséias, Amós também está pregando, né? E aí o texto diz: então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e templo do reino. Curiosamente, no livro aqui não diz que é santuário de Deus ou templo de Deus, né? Fala santuário do rei e templo do reino. E aí que vem o verso 14, que nós já falamos, né? Amós respondeu e disse: não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Deus chama esse homem para causar uma bagunça no centro religioso de Israel, né? Ou nos centros religiosos, porque Dan e Betel são então onde estão localizados os bezerros de ouro. Gilgal é onde a circuncisão foi feita antes dos israelitas cruzarem antes do povo de Israel tomar posse da terra, né? Lá no livro de Josué. E Berseba, apesar de ser no sul, tinha ali um importante centro de adoração que tentava linkar isso com a história de Abraão, onde Abraão viveu e tudo mais, mas esses locais se tornaram centros de idolatria. E Amós está levantando a sua voz, denunciando esse pecado.